Guia definitivo para investir em fundos imobiliários e ganhar renda passiva todos os meses sem fazer nada. Eu trouxe um estudo completo te ensinando como você vai analisar e escolher os melhores fundos imobiliários na prática. Eu sou Ivo Ruiz, você está no canal Mais Águia deste YouTube. Seja muito bem-vindo à Consultoria Ruiz. Vamos falar aí de fundos imobiliários e começando o que são os fundos imobiliários, principalmente para quem é iniciante e não sabe. Você que já sabe o que é fundos imobiliários, pode abaixar a tela aqui, ó, clica nesse segundo que está aparecendo aqui na tela para o próximo tópico. Fundos imobiliários é uma modalidade de investimentos onde várias pessoas juntam parte do seu patrimônio, né? Cada um colabora com um pouco do seu patrimônio, arrecada um dinheiro e investe esse dinheiro em imóveis, né? Geralmente ali imóveis físicos como shoppings, galpões logísticos, prédios de lajes corporativas, né? Que alugam para outras empresas. Porrada de fundos imobiliários aí de diversos tipos, inclusive os FIIs de papéis, que são FIIs que investem em dívidas imobiliárias, LCI, em CRIs. Agora, por que investir em fundos imobiliários e não em imóveis ou não apenas em imóveis? Fundos imobiliários eles têm diversas vantagens. A primeira delas é que o aluguel que você recebe do fundo imobiliário ele é isento de imposto de renda, ou seja, você não vai pagar imposto de renda. Já no aluguel de uma kitnet aí que você constrói e aluga, é cobrado o imposto de renda. Outra vantagem dos fundos imobiliários é o baixo investimento para você investir. Você não precisa ali de 50, 100, 200 milhões de reais para estar investindo, tá bom? Você com 100 reais tem cotas de fundos imobiliários de 10 reais até mais baratos que isso. Então, com pouco dinheiro você consegue investir em fundos imobiliários e ter uma renda mensal. Outra vantagem dos fundos imobiliários é que você não tem problemas com a busca de inquilinos e ir atrás de inquilinos e muito menos com a manutenção do imóvel, né? Toda a manutenção e a busca de inquilinos fica por conta da gestão do fundo imobiliário. E eles vão cobrar uma pequena taxa ali de administração, às vezes de 0,5% ao ano, 1% ao ano. Outra vantagem é a inadimplência, né? Com fundos imobiliários você consegue mitigar esse risco muito, mas muito menos comparado ao imóvel físico, né? Porque você aluga ali uma, duas casas, por exemplo, né? Você não vai construir, a não ser que você seja milionário, bilionário, mas você não vai construir aí dezenas de casas, né? Você comprou uma casinha ali, alugou a casinha, duas casinhas, perdeu um inquilino, você já perdeu 50% da sua renda. Se tem uma casa só, perdeu 100% da sua renda. Agora, com fundos imobiliários, você consegue diversificar e investir em imóveis, em fundos imobiliários com diversos inquilinos. Outra vantagem, complementando o que eu falei no tópico anterior, é a diversificação. Com pouco dinheiro, com 400 reais, por exemplo, você consegue comprar 2, 3, 4 cotas de diferentes fundos imobiliários com diferentes imóveis e diferentes setores. Pode investir em imóveis de shopping centers, de galpões logísticos, de lajes corporativas, de diversos outros tipos aí. Depende da sua escolha. O último ponto que é bem interessante, eu trouxe exemplos aqui para você, é que você ganha mais investindo em fundos. Os aluguéis pagos pelos fundos imobiliários são maiores do que os aluguéis que você recebe de um imóvel, por exemplo. E eu coloquei um exemplo aqui de uma casa que você tem de 500 mil e que vai colocar para alugar. Você vai receber ali, em média, todo mês 0,4% do valor desse imóvel. Que no exemplo aqui que a gente colocou foi R$2.000 por mês de aluguéis que você vai receber do imóvel que você tem alugado. Já em fundos imobiliários, você recebe muito mais, quase o dobro. Você recebe uma média ali de 0,7% ao mês, ou seja, R$500 mil investidos em fundos imobiliários daria uma renda mensal de R$3.500 livres de imposto de renda. Um ponto muito importante é que tem fundos imobiliários pagando mais de 10% ao ano, mais de 15% ao ano, ou seja, se a gente aumentar esta taxa aí, esse retorno para 1% ao mês, você vai receber do fundo imobiliário uma média ali de R$5.000 todos os meses. E agora eu vou te ensinar na prática como analisar e escolher fundos imobiliários para você investir. Mas antes eu quero
te pedir uma coisa muito, mas muito importante que eu deveria ter pedido no início do vídeo, que é o seu like, pessoal. O YouTube está atrapalhando bastante o nosso conteúdo, não está entregando o nosso conteúdo, tá? O canal tem caído bastante as suas views. Pensei até em desistir, fiquei quase um mês sem gravar aí, porque estava muito desanimado, né? E o YouTube não tá nos ajudando. Então ajuda aí a gente, deixa o seu like, comenta qualquer coisa aí para ajudar no engajamento, para a plataforma entender que o nosso conteúdo é relevante para você. Vamos para a tela aqui comigo, eu vou escolher o fundo imobiliário XP LG11, que é um fundo imobiliário do setor de tijolo, tá? XPLG, e ele investe no segmento de galpões logísticos. O custo hoje de cada cota desse fundo imobiliário é de R$ 96,55, ou seja, com menos de R$100 você consegue comprar e investir nesse fundo imobiliário. E assim, Águia, comprou uma cota, você já recebe aluguel todo mês desse fundo imobiliário. Ó, no último mês, por cota, ele pagou aqui, ó, 68 centavos por cada cota desse fundo imobiliário. Ele tem uma liquidez aqui de 39 mil liquidez diárias, ou seja, um fundo bastante líquido, bem líquido. Você não tem problema para comprar e vender. O que é o preço barra valor patrimonial, que é o P/VP, eu vou explicar aqui para você. É um indicador fundamentalista muito importante para você analisar em fundos imobiliários, tá? Esse indicador ele mostra se a cota do fundo está barata perante ao valor patrimonial do fundo. O valor patrimonial está em R$ 113 por cota. O PVP está abaixo de 1. Se estiver abaixo de 1, significa que a cota está barata perante ao valor patrimonial. Se estiver em 1, significa que ela está no seu preço justo, está cotando aquilo que vale o seu valor patrimonial. E se estiver acima de 1, ela está custando mais do que o valor patrimonial do fundo, ou seja, a cota está mais cara. Neste caso aqui, ela está 15% mais barata em relação ao seu valor patrimonial, 0,85. O dividend yield é quanto de retorno o fundo imobiliário pagou no último mês, né, em percentual. Ele pagou por cada cota 0,71%. Lembra que eu falei lá da média que FIIs pagam ali em média 0,7% ao mês? Olha esse aí, ó. Pagou 0,71% do último mês. Aqui você vai ter algumas informações do fundo, mas vamos descer aqui para você entender outras informações mais importantes. Nos últimos 12 meses, a cota desse FII caiu bastante, né? O Brasil está passando aí por um problema difícil em inflação alta dos juros que acaba atingindo os fundos imobiliários, né? Então está barata a cota e talvez uma oportunidade de compra. Aqui estão os dividendos pagos pelo XPLG11, né? Retorno por cota no último, né, foi de 68. Nos últimos 12 meses ela pagou R$ 7,69 por cota, que deu um rendimento de quase 8% nos últimos 12 meses, né? Ou seja, 8% no ano. E aqui está os dividendos. Como vocês podem ver, ele sempre paga bons dividendos, né? Se tivesse uma oscilação aqui, às vezes paga muito, às vezes muito pouco, muito pouco, isto não é muito bom, tá? Eu não gosto de oscilações grandes nos dividendos. Aqui ele mantém constante aqui, ou seja, eu gostei dos dividendos pagos de maneira constante desse FII. Esse fundo imobiliário ele tem 13 imóveis e localizado em 6 estados. Esta é uma outra análise importante que você precisa fazer, tá? Quanto mais imóveis o fundo imobiliário tiver, né, no caso esse aqui tem 13, melhor para você, porque é mais imóveis com mais inquilinos e você tem uma receita diversificada, não tem um risco, por exemplo, se ele tivesse um imóvel só e um inquilino só, do inquilino acontecer alguma coisa, o inquilino quebrar, falir, deixar o imóvel, você ficar com o imóvel vazio sem receber renda nenhuma, tá? Isso é um grande risco nos fundos imobiliários, então tá começando, vai para fundos com mais de um imóvel, tá? E com mais de um inquilino, isso é muito importante, tá? Ou seja, ele tem 13 ativos, tá? E está localizado também, geograficamente, ele também está diversificado em 6 estados. Aqui estão os estados que ele está localizado. Aqui está a localização dos galpões que ele tem, né? Ó, CD Dia Mais, Centro Logístico em Cajamar, complexo multimodal. Outro indicador muito importante para se analisar é a vacância. Tem a vacância física e a vacância financeira. A vacância física é quantos porcentos do imóvel está alugado, né? Por exemplo, um prédio de lajes corporativas tem diversas salas comerciais. Vamos supor que 90%
das salas estão alugadas, ou seja, é um número razoavelmente bom, tá? Agora, se 50% apenas está alugado, é um número ruim, né? Metade das salas não estão alugadas, ou seja, você tem um imóvel lá, um valor patrimonial X, e metade não está alugado, ou seja, você está deixando de ganhar 50% aí de aluguel. E a vacância financeira, também conhecida como inadimplência, é o percentual de inquilinos que estão inadimplentes, que não estão pagando os seus aluguéis por algum motivo, né? Então, quanto maior a inadimplência, também é pior. Este gráfico aqui ele mostra a ocupação física, a vacância física, né? Ocupação financeira e vacância financeira. Vocês podem ver a vacância financeira é muito próximo a zero, né? Está em 1,2%, ou seja, muito baixo. Mais de 98% dos inquilinos estão pagando certinho, então tá ok aqui. Neste caso aqui, a ocupação financeira é quanto dos inquilinos estão pagando, né? Quase 99%. A vacância física, 8% do imóvel, dos galpões que esse fundo imobiliário tem, estão vagos, tá? E isto aqui, ó, acima de 10% eu considero ruim, até 10% está bom, tá? Está em 8,8%, ainda está aceitável. E do lado aqui seria a ocupação física, né? Quanto dos galpões estão alugados? 91% está alugado, ou seja, um número muito bom. Agora eu vou falar os tipos de fundos imobiliários que tem para você escolher o melhor aí de acordo com o seu perfil de investidor. Mas se você ainda não se inscreveu no nosso canal e está curtindo esse conteúdo, está sendo relevante para você, é bacana, então quero pedir só para se inscrever no nosso canal, tá bom? Se inscrever também ajuda muito no crescimento do canal e ative a notificação para receber os próximos vídeos. Se gostou desse vídeo, eu vou trazer mais vídeos com dicas explicando tudo sobre um determinado assunto. Inclusive, se quiser deixar aqui qual assunto você quer aprender, deixa nos comentários que eu vou ler. Eu leio todos os comentários e vou filtrar ali para ver qual é a maior demanda de vocês. Tipos de fundos imobiliários que tem. O tipo de tijolo, que é justamente esse fundo imobiliário que a gente está analisando, que são fundos imobiliários de imóveis, né? É um fundo imobiliário que investe em imóveis físicos. Por exemplo, galpões logísticos, hospitais, né? Como eu citei vários exemplos aí no início do vídeo. Outro tipo de fundo imobiliário é o fundo imobiliário de papel, que é um fundo imobiliário que investe em dívidas imobiliárias, né, como os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, como LCIs, outros FIIs investem em títulos do Tesouro. Um outro tipo de fundo que é o híbrido, que ele mescla justamente isso, né? Imóveis e dívidas imobiliárias. Então esse tipo de fundo híbrido, ele diversifica aí nos setores. E tem um outro tipo de fundo que são os FOFs, os fundos de fundos, que é um fundo imobiliário que investe em diversos outros fundos imobiliários. Ele faz como se fosse ali um ETF, tá? Mas não é. Mas é como se fosse um ETF. É um fundo que investe em outros fundos imobiliários. O único problema, o ponto negativo desse tipo de investimento é que você acaba pagando duas taxas de administração, né? Você paga a taxa de administração do fundo, né, do FOF e de todos os outros fundos imobiliários que ele investe. E este foi o nosso guia completo ensinando como investir em fundos imobiliários. Eu quero saber o que você achou deste guia. Fez sentido para você? Te ajudou? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Fiquem com Deus e vamos voar!